Olá, gente, que a paz do Senhor esteja convosco. Estou com um vídeo muito interessante aqui, gente, para a gente assistir, né? Mas também ele é polêmico, mas também alerta também o povo de Deus. Então, o pastor fala sobre a soberba dentro da igreja. Muitas vezes a gente nem percebe, né? Tem coisas que vai indo, mas é necessário um alerta. Então tá muito interessante, pessoal. Assista o vídeo. Depois aí, né, vocês dêem um joinha, comente, né? Se inscreva e compartilhe. Muita gente vai gostar desse debate, né? Desse podcast. Então vamos lá, pessoal. Que você falou foi uma questão que marcou muito. É porque a igreja, pastor, agora vamos tocar aqui num assunto bem, entre aspas, apesar de não ser uma pessoa polêmica, o assunto é polêmico. O pecado moral na igreja, ele sempre foi acentuado. Quando você diz assim, olha, o João caiu, as pessoas já vai associar imediatamente a algo sexual, a adultério, prostituição. Então, toda vez que se fala em pecado, as pessoas já pensam logo em algum pecado relacionado à sexualidade, né? Adultério, fornicação, prostituição, e etc, etc. E eu vejo assim uma deficiência gravíssima, porque quantos adúlteros eu vi ser disciplinado? Corretamente. Quantos fornicadores? Corretamente. A disciplina tem que ser aplicada. Mas pode ser que já houve, claro, existem as exceções. Eu nunca vi um fofoqueiro ser disciplinado. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e tem uma que ele abomina. É o que dissemina fofoca. Semeador de contendas. Contenda entre os irmãos. O pecado da fofoca, biblicamente, é mais grave, muito mais grave do que o pecado do adultério. E o fofoqueiro deita e rola. E não é mal visto. Às vezes é tolerado, é suportado o tempo todo e não existe uma disciplina para ele. Vamos pegar a soberba, pastor. Quantas pessoas soberbas tem no meio evangélico? Aqui o nosso contexto é evangélico. Não vou nem falar das outras pessoas. Se o senhor pegar os pecados da concupiscências da carne, eles são ligados a Adão. Porque isso nós herdamos do homem caído. A ira, os pecados, todo pecado que seja concupiscência da carne, não é nem do diabo, é da carne. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, Adão foi soberbo? Não. Em que momento Adão foi soberbo? Adão nunca foi soberbo. Quem foi soberbo foi o diabo. Então, quando um homem fica irado, Deus lembra de Adão. Quando um homem fica soberbo, Deus lembra de quem? Meu Deus. De Lúcifer. Porque a soberba não é pecado de Adão, é pecado de Lúcifer. Então, um soberbo, ele não parece com um homem caído. Ele parece com um anjo caído. A soberba é um sentimento luciférico, demoníaco. É forte. E é lotado de gente soberba na igreja. Gente que tem um sentimento, gente que parece o diabo. Qual que é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado moral mediante a carne. Eu não estou dizendo que esses pecados não são graves. Eu estou dizendo que os pecados espirituais têm consequências muito mais severas do que os pecados carnais. A desobediência é considerado como o que na Bíblia? Pecado de feitiçaria. Feiticeiro. Um desobediente é chamado na Bíblia de feiticeiro. Ó, que consequência terrível. Então, a gente acentua demais os pecados morais e esquece que a severidade que existe nos pecados espirituais. Muito forte isso aí. Desobediência, forte. Soberba, inveja, blasfêmias, irreverência. Você falou soberba em relação, se parece com Lúcifer. E a gente fala às vezes soberba, inveja, desobediência. E as pessoas, assim, às vezes a gente pensa, eu não me encaixo nisso, né? Eu não sou isso. Mas vamos definir aqui o que é soberba. Altivez de espírito, né?
Um exemplo prático. Um orgulho exacerbado, né? Uma petulância, uma arrogância exacerbada. Você querer ocupar um lugar que não é seu, no sentido espiritual. Você não é tudo aquilo. Entendeu? Você quer ser mais do que você é. Você se acha superior, você se acha maior. Você acha que o lugar que você está, é menor do que o que você merece. Você se acha melhor do que os outros, superior aos outros. Né? Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês querem aprender? Aprender de mim. Aprendam de mim. E humilde. De coração. Porque a gente também não pode confundir humildade com pobreza. Tem pobre que mora debaixo de um viaduto que é soberbo. Tem gente que é rico, mora dentro de um palácio e é humilde. Entendeu? Tem nada a ver com classe social, é um estado de espírito. Isso aí. Tem muita gente soberba. E a questão dos pecados. E Deus resiste o soberbo. Resistir é eu estar falando com o senhor, que o senhor virar as costas sabendo que eu estou falando e não quer me ouvir. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele mostra a face para o humilde. Adiante da humildade vai a honra, mas a soberba precede a ruína e a queda. Meu Deus. E os pecados, os pecados espirituais, isso aí foi muito forte que você acentuou. Porque muitas vezes a gente realmente acentua demais os pecados morais, mas esquece que esses pecados espirituais... A sua falta de perdão. A falta de perdão faz pessoas morrerem cancerosas, deprimidas. A míngua dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e não perdoa ninguém. É um pecado espiritual. É uma coisa abstrata, não é palpável. Não é uma coisa que você tem como cometer com a sua carne, com a sua mão. É totalmente abstrato. É uma coisa totalmente espiritual. Tem gente que não consegue perdoar por nada. Tem pessoas que têm dificuldade extrema de perdoar. E a Bíblia diz que se vós não perdoardes o vosso irmão, o vosso pai que está no céu também te perdoa não. Deus também te perdoa não. Então devemos, pastor, nos preocupar com os pecados espirituais. Nós como cristãos, nós como crentes devemos ter... Para os espirituais não passar batido. Então você tem que preocupar com os dois. Né? Isso. Porque senão você acentua demais os pecados morais e às vezes é um soberbo e não sabe. Às vezes é um presunçoso, às vezes é um desobediente, às vezes é um invejoso, etc, etc, etc. E às vezes a pessoa pensa que por não estar em adultério, não estar fornicando, não estar bebendo, fumando, usando droga ou coisa do tipo, que ele está com a vida correta. Quando na verdade ele está cometendo pecados espirituais e pelo fato de não estar... O que eu conheço de pessoas que eu nunca adulterei. A gente pode citar aqui um exemplo bíblico, né? O jovem rico. Exatamente. E olha que aquele rapaz... É exatamente isso aí. E olha que aquele rapaz ali, pastor, ele conseguiu uma proeza que Jesus não fala de outra pessoa que tenha conseguido. Ele diz para Jesus assim, obedeça a lei e os profetas. Ele disse, eu tenho feito. Jesus disse assim, disseste bem. Jesus concordou, era verdade. Ele conseguia cumprir as leis e os profetas. Sabe o que é o camarada não sair da risca? Não sair da linha? Jesus olhou para ele e disse assim, cara, mas te falta uma coisa. A avareza. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, então ninguém pode se salvar. Jesus disse assim, o que é impossível para os homens é possível a Deus. Logo em seguida, se eu não estou equivocado, foi no outro dia. Jesus foi para Jericó. Chegou lá em Jericó, tinha um baixinho na figueira, rico. Desceu de lá, recebeu Jesus com alegria, foi para casa. Chegou na casa dele e disse assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Só que quem manda restituir 4 vezes é a lei. Então até então ele só está fazendo o que o moço rico fazia. Até aí tudo bem. Obedecer à lei não é impossível. Aí ele disse para Jesus assim, sem Jesus mandar, e metade do que eu tenho, eu dei aos pobres. Foi nesse momento que Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. A avareza não está no coração desse camarada. Jesus mostrou para os discípulos, naquele dia, salvando um mendigo na entrada da cidade e salvando um rico no mesmo dia. Meu Deus. Mostrando que o rico e o mendigo precisam de Cristo mesmo tanto.
Meu Deus. Mesmo Quanta jeito. mensagem de Deus. Fazo. Mas, voltando ao assunto do jovem rico, se preocupou com os pecados morais. E não se preocupou com a avareza. E não se preocupou com o pecado espiritual. E a Bíblia não diz que ele saiu com raiva, pastor. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele não saiu com ódio. Ele saiu triste pelo fato de saber que Jesus tinha falado a verdade e que ele não conseguia fazer o que Jesus tinha mandado. E ele se apoiava em cima do que ele fazia, que era obedecer à lei e os profetas. Quando Jesus disse para ele, falta alguma coisa, ele disse, mas não é possível, eu já obedeço. Está escrito, não adulterarás, eu não adultério, não roubarás, não é possível. Mas ele tinha lá um probleminha que Jesus mexeu e ele... Tem muita gente que não sai com raiva, tem gente que sai triste. Porque ele sabe que ouviu uma verdade, mas não consegue cumprir. E faltou... É o fato da contribuição, pastor. Tem pessoas que não têm nada contra a contribuição. Ele sabe que é verdade, só que ele não consegue. A avareza não permite. É uma lei do coração. Tem uma aposentada que ganha R$ 1.400 por mês que tira o dízimo com alegria. Esse é do Senhor, feliz da vida. Gasta com remédio, com tudo. E ela vai lá e leva uma alegria do mundo. E aquilo ali não faz falta nenhuma para ela. Ela vive bem. Tem gente que é milionário e não consegue dar uma oferta. Mas não tem nada a ver com a quantidade ou o valor que está dando. Ele não consegue dar. Às vezes não é nem porque ele é contra. Ele não consegue. O moço saiu triste porque ele não conseguia. A avareza não permitia. Mamon não permitia. Foi ali que Jesus disse assim, olha, ninguém pode servir. Foi ali que isso é entendido ali. Ninguém pode servir a dois senhores, não. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então tem... Isso é tão forte que a única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia. É um Deus, né? Que entra no coração da pessoa, se torna uma idolatria. Aí tem gente que inventa desculpa, tem gente que realmente é contra, mas agora tem gente que não é contra, não. Tem gente que não consegue, porque não é liberto. Ele não é mordomo, né? Ele é dono. Mas se buscar o entendimento de Deus... Pois é, e esse exemplo de ter o cuidado com o pecado, como falamos, né? Com o pecado, não só com o pecado moral, mas com o pecado espiritual. Porque se fizermos... Até na pregação do evangelho, pastor. Você vai pregar para algumas pessoas e diz, não, que pecado que eu cometo, cara? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Entendeu? Isso é... E é incrédulo. É verdade. Entendeu? Moralmente, ele é politicamente correto. Mas não consegue crer. Que nós possamos enxergar o que está dentro de nós, né, pastor? Lembra da mulher adúltera? A mulher adúltera, ela foi pega em flagrante. A lei dizia que deveria ser apedrejada e eles trouxeram para Jesus porque eles queriam pegar Jesus, na verdade. Na verdade, eles não queriam pegar a mulher. Eles queriam pegar Jesus. A mulher eles pegaram. Mas eles queriam pegar mesmo Jesus. Aí eles levou e disse assim, olha, a lei diz, né, que tem que apedrejar. Jesus não disse assim, a lei disse, mas eu digo que não. Não. Porque Jesus não veio para revogar a lei. Jesus veio para cumprir. Se Jesus diz assim, tem que apedrejar, eles iam questionar o amor de Jesus. Se Jesus disser não tem que condenar, eles iam questionar a justiça de Jesus, né? Então, Jesus entrou com uma terceira via que eles não esperavam. Jesus disse, não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do maior ao menor, todo mundo deixou as pedras. Jesus olhou para a mulher e disse assim, olha, vai o quê? Não peques mais. Por que Jesus disse isso? Porque não adulterarás está escrito na pedra. Não foi na pedra que Moisés fez as leis? Jesus não vai tirar da Bíblia o não adulterarás. Mas quando a mulher chegou, Jesus estava escrevendo na terra. Jesus não vai tirar o adultério da Bíblia, mas ele pode tirar o adultério do adúltero. Da Bíblia ele não vai tirar. Da lei ele não vai tirar. Ele vai tirar da pessoa. Olhou para a mulher e disse, não, o não adulterarás continua lá. Agora de você eu tiro. Sai daqui e não faz mais isso.
Glória a Deus. Sai daqui e não seja mais adulto. Você está perdoado. Os teus acusadores te condenaram? Não, eu também não te condeno, não. Glória a Deus. Você está perdoada. Glória Agora a vai e não faz de novo. Vai e sai daqui, porque da lei eu não vou tirar. Eu não vou lá na Bíblia tirar. Ó, a partir de hoje pode adulterar porque você gosta. Não. Agora eu consigo tirar de você, se você permitir. É o caso da avareza e de qualquer outro pecado. Deus não vai tirar da Bíblia, mas pode tirar de nós. Glória a Deus. E que Ele tire de nós, né, aquilo E que não em nome agrada de a Ele. Jesus. Isso aí. Que Ele tire de nós aquilo que não agrada a Ele, porque eu quero que a lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então, o que é que a lâmpada faz? Ela traz clareza àquilo que... traz luz àquilo que precisa realmente aparecer, que está escuro, que eu não estou vendo. E se houver... Bem, gente, aqui termino com esse vídeo, né? Também fica um alerta, né, para todos nós, cada dia ser humilde de coração como o nosso Jesus Cristo, não é verdade? Não deixar que cada degrau que podemos subir dentro da igreja é só mais uma obra que temos que fazer. Ok, pessoal? Então, que Deus abençoe. Obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. E que Deus abençoe sempre a sua vida. E até mais com os próximos vídeos.